Hoje, mais uma aula, a sexta aula de rotas de fuga. A nossa alma espera em Deus, dele vem a nossa esperança, não é verdade? Sem dúvida, se nós estamos aqui é porque queremos que o Senhor molde em nós uma visão correta sobre o estado das nossas vidas, nos afastando das rotas de fuga, que nada mais são, como a gente tem visto, atalhos disfarçados para pecados diversos, secularismo, indiferença e religiosidade. Ao longo dessas 5 aulas, nós enxergamos formas de pensar e de agir que representam emboscadas para a nossa caminhada de fé. E por que agimos dessa forma? Porque nós somos cegas a nosso próprio respeito. E porque o nosso coração tem fome por segurança, satisfação e realização do nosso jeito. Jesus vai dizer que do coração do homem saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, as calúnias, os falsos testemunhos. E nós sabemos que os pecados da nossa vida não se expressam apenas em atos evidentes, mas que também disposições pecaminosas nascem nos nossos pensamentos. Desejos pecaminosos habitam nos nossos corações. E um coração pecaminoso é tão repreensível quanto as ações que produzem esses pecados. Além de termos a nossa própria carne, a nossa tendência pecaminosa, nós temos que reconhecer que nós vivemos em um mundo que traz tentações o tempo todo, que vivemos numa cultura que sussurra mentiras que os nossos ouvidos gostam de ouvir, que a cultura também comunica que aquilo que Deus fala que é errado não é bem assim, que somos propensas a correr atrás de substitutos de Deus, mas principalmente porque nós não compreendemos a intensidade e a abrangência da guerra espiritual que acontece dentro de nós. E não conseguimos muitas vezes ver que os nossos maiores problemas estão dentro de nós e não fora de nós. A fé não é um estado emocional subjetivo. A fé cristã deve reconhecer a perspectiva divina como uma perspectiva precisa da realidade. E dessa forma devemos agir em conformidade com a nossa nova identidade em Cristo. Então é por isso que negacionismo, escapismo, procrastinação, fuga do confronto, que foram os temas abordados nessas últimas aulas, eles não podem ser vistos como meros aspectos de fraqueza, ou uma pequena falha, um pequeno desvio na nossa caminhada. Nós nem podemos ser tão responsabilizadas assim, e nem devemos também ficar tão preocupadas e colocar como prioridade. Porque são rotas que nos colocam em um caminho que subestima a presença e o poder do pecado em nossas vidas. E esses caminhos revelam falta de fé. E como nós vamos viver a nossa fé? Nós já sabemos que a nossa nova identidade, ela exige uma nova maneira de viver. A nossa nova identidade também nos capacita a essa nova maneira de viver. Mas então, se nós sabemos isso, por que muitas vezes é tão difícil? Ou às vezes nem parece que existe algo que temos que nos arrepender ou algo que mudar na nossa vida. Afinal, todas nós somos tão bem intencionadas, somos tão legais. É quase que um espelho, espelho meu, existe alguém mais boazinha, legal, bem intencionada do que eu? Porque muitas vezes nós agimos contra o nosso próprio crescimento espiritual e cedemos à nossa carne. É a autossabotagem espiritual que é o nosso tema de hoje. Então eu vou orar para que o Senhor fale aos nossos corações e revele aquilo que tem sido um impedimento para a gente andar em conformidade com a sua palavra.
Senhor, nós te rendemos graças, como é maravilhoso estarmos neste domingo reunidas aqui como irmãs que te amam, reunidas no teu nome. Nós pedimos, Senhor, vem nos abençoar. Abre os nossos olhos para enxergar a condição do nosso coração. Abre os nossos olhos para enxergar a maravilha da tua palavra. Livra-nos, Senhor, de percepções enganosas, da hipocrisia e da cegueira espiritual. Fala aos nossos corações neste dia, em nome de Jesus. Amém. Então, dentre as rotas que nos levam para longe do caminho do Senhor, tem a autossabotagem espiritual. E quando eu vi, o tema, a primeira coisa que eu pensei foi, leva hífen. A autossabotagem leva hífen. E eu não parei muito para pensar, falei, eu vou ver isso depois, acho que a autossabotagem é separado, né? Fiz o meu estudo e me esqueci dessa pergunta. E hoje de manhã, quando eu acordei, estava na cama, veio a pergunta, autossabotagem leva hífen? Aí eu falei, meu Deus, vou procurar. E naturalmente fui relembrada da regra de português, que quando o prefixo termina em vogal, então auto, só vai levar hífen se a palavra que vem a seguir começar com vogal ou com H, que dá o som de vogal. Então, dessa forma, não leva hífen. Mas autossabotagem não tem no dicionário, mas seguindo a concordância e a regra de português, a autossabotagem deveria repetir o S, então é junto. Autossabotagem com 2 S's. Então, o PowerPoint ele está todo escrito da forma errada. Autossabotagem com 2 S's. Então, depois que eu pensei sobre se leva hífen ou não, o que é autossabotagem, meninas? Autossabotagem é o ato ou efeito de impedir o próprio êxito ou de agir para prejudicar a si mesmo. É como se uma parte de nós estivesse jogando contra. A gente tem o desejo consciente de avançar, mas internamente as nossas ações e aquilo que a gente faz vai contra aquilo que nós temos como alvo. Então, alguns sinais de autossabotagem. Repetir padrões negativos. Então, você já fez algo que deu errado, você já sofreu as consequências e você insiste no erro. Você se comparar com os outros, Nós devemos nos comparar com o Senhor. Você duvidar da sua própria capacidade, mesmo com evidência de competência. Então, você não assume responsabilidades, você está se autossabotando. Você achar que não está errada, que tudo que as outras pessoas falam, mesmo que seja a mesma coisa a respeito de você, então, seu marido, aquela sua melhor amiga, algumas pessoas, elas estão todas erradas e você está certa. E uma decisão deliberada por não mudar atitudes e comportamentos. E essa lista ela pode continuar. E para cada postura ou atitude dessas, é como se a gente tivesse um solo propício para vários pecados se alojarem. Uma área dentro do nosso coração que começa a ficar pronta para pragas. Nós sabemos que a falta de nutrientes ou o manejo incorreto do solo é propício para a proliferação de plantas indesejadas. E a mesma coisa acontece com o solo do nosso coração. Isso não é diferente com a nossa vida espiritual. A autossabotagem espiritual é um manejo ruim das nossas vidas, ignorando os sinais. Mas que sinais? Nessa manhã, dentre tantas coisas que a gente poderia falar, o meu objetivo é explorar 3 causas de autossabotagem espiritual e depois considerar 3 elementos a respeito disso que eu estou chamando de uma verdade, um antídoto e uma batalha. Não passei aqui. Sinais de autossabotagem. Então, 3 causas e depois 3 coisas que eu vou falar. E o primeiro que eu quero dizer é o problema, a primeira causa, o problema da consciência.
Em 1983, um voo saindo de Paris com destino a Madrid, que tinha um piloto muito experiente, um piloto de 32 anos de experiência, sofreu um grave acidente, matando 181 pessoas a bordo e apenas 11 sobreviveram. E, naturalmente, como acontece em acidentes aéreos, após o acidente, eles recuperaram a caixa preta. E eis o que os investigadores descobriram. Primeiro, chegando perto da aterrissagem, então o avião já estava ali, perto de Barajas, o aeroporto de Madrid, a altitude informada foi 3.282 pés, 3.282, quando, na verdade, ela era 2.382. Então, um erro de saber onde se estava. E se não bastasse isso, o piloto decidiu fazer uma manobra manual, desativou alguns instrumentos automáticos e ele alinhou, né, o avião com a pista. E nenhum dos tripulantes percebeu que eles estavam voando baixo demais. Eles achavam que eles estavam na altitude que eles tinham mencionado, né, para a torre de comando. Os aviões possuem um sistema de alerta de proximidade ao solo, que chama GPWS. E o que acontece? Quando a aeronave começa a se aproximar do solo, esse alarme começa a soar. E na caixa preta, eles puderam verificar. O alarme soa, e além do ruído, né, sonoro, tem uma voz que faz um comando. Né? Ele diz, na aviação é sempre em inglês, ele fala pull up, terrain, que nada mais é do que suba, né, puxe o manche para cima, terreno, solo. E o comandante, evidentemente, certo de que ele estava correto, ele ignorou o alarme, e o alarme continuou soando. E chegou um momento que o comandante disse para o alarme, shut up. Ele fala, né, para o alarme, manda o alarme ficar quieto, como numa brincadeira. Até que a aeronave colidiu com o solo, se arrastou por 300 metros e o avião ficou completamente destruído. Aqui tem uma foto para vocês do avião completamente destruído. E esse é um exemplo que o John MacArthur usa no seu livro The Vanishing Conscience, em que ele fala que Deus projetou a consciência na própria estrutura da nossa alma. A consciência é um sistema de alerta automático que nos diz: para cima, você vai cair. A consciência é uma capacidade inata de sentir o certo e o errado de acordo com os valores que você tem. Então, todos nós temos uma consciência. O J.I. Packer vai dizer, olhando para nós cristãos, que uma consciência cheia das Escrituras e sensível é o monitor de Deus. Ela nos alerta para a qualidade moral do que fazemos ou planejamos fazer. Proíbe a ilegalidade e a irresponsabilidade, nos faz sentir culpa, vergonha, medo da retribuição futura. Ela nos diz que merecemos quando nos permitimos desafiar suas restrições. A estratégia de Satanás é corromper, dessensibilizar e, se possível, matar as nossas consciências. O relativismo, o materialismo, o narcisismo, o secularismo e o hedonismo do mundo ocidental de hoje ajudam Satanás poderosamente em direção ao seu objetivo. A tarefa de Satanás se torna ainda mais simples pela maneira como as fraquezas morais do mundo foram incorporadas à igreja contemporânea. Então, a consciência ela é um dispositivo moldável que nós temos, que se alimenta dos novos padrões e informações que nós vamos absorvendo. Nós tivemos aqui na aula da Gisane, eu não sei se a Gisane está aqui hoje. Gisane? Não está. A Gisane ela contou da experiência que ela teve com o fato de estar vendo a série, né? E ela estava vendo a série, cada vez mais entusiasmada, até que uma noite ela virou a noite, e no dia seguinte, quando ela se dá por conta, ela fala: meu Deus, o que eu estou fazendo? Essa é uma mulher que, com sua mente cheia da palavra de Deus, a sua mente, a sua consciência soou um alarme. E ela parou e falou: o que eu estou fazendo? E é interessante, porque ela nos narrou aqui que ela parou para avaliar a sua vida, ela entendeu que ela estava errando, ela confessou seus pecados, e ela não apenas decidiu agir de acordo com a sua consciência, que estava a acusando, mas ela também colocou o seu marido como guardião,
Então, tão consciente de que algo que é inofensivo assistir uma série, mas que para ela poderia levá-la para longe das prioridades corretas, ela ainda combinou um esqueminha com seu marido para ela não cair nisso novamente. E da mesma forma que a consciência dela estava cheia da palavra de Deus, uma consciência que não está cheia da palavra de Deus não vai agir assim. E a gente tem que entender que não estar cheia da palavra de Deus não é estar vazia, é estar cheia de outras coisas. Ela não vai apitar, né? Ou então, quando nós temos atitudes que ignoram a consciência, nós começamos esse trabalho de desativar a sensibilidade da nossa consciência. Essa é a nossa carne, a autossabotagem. A gente joga contra a gente mesmo. E se já não bastasse essa nossa ação, nós também temos a ajuda do mundo e o diabo, que trabalham com propostas para disseminar mentiras, dando sempre um outro entendimento para aquilo que a Bíblia fala. Então, aqui eu pensei em alguns exemplos, né, de como mais ou menos vai funcionar. É claro que cada uma dessas coisas a gente pode alternar entre carne, diabo e mundo. Então, por exemplo, o pecado da fofoca. A Bíblia diz que fofoca é pecado. A nossa carne vai falar para a gente, se ela não é, né? A nossa carne vai falar para a gente, não, eu não estou fazendo, né, fofoca, eu estou sendo sincera, né? E se a sua consciência não apita, você continua nisso. O diabo vai te dizer, o que você está falando passa no crivo da verdade. É verdade o que você está dizendo. E a gente esquece daquela pregação do Fernando que ele disse, fazer fofoca não significa você estar falando uma mentira, você pode estar falando uma verdade, ainda assim é uma fofoca, né? Ou o mundo vai dizer, falar dos outros ajuda a unir pessoas, conclui estudos. Então, isso parece que foi uma piada, mas não foi. Então, eu vou ler para vocês. Estudo confirma que fofocar melhora a saúde e a qualidade de vida. O Fernando não está sabendo disso, por isso que ele pregou que a gente não pode fofocar. Então, está escrito aqui que um estudo da Universidade de Stanford, não é qualquer universidade, afirma que falar sobre os outros pode melhorar seus vínculos, fortalecer sua inteligência e te ajudar a identificar pessoas tóxicas. Então, é assim que funciona. O mundo sussurra essas mentiras. Ou então, a Bíblia vai dizer, né, da área do engano, que mentira, omissão, tudo isso faz parte, né, do engano. A carne vai dizer, não é que eu estou omitindo, eu estou evitando um desgaste desnecessário. Então, eu não vou tratar. O diabo vai dizer, o problema é que você está mentindo por culpa da reação do outro. O seu marido ele é tão bravo e irado, é por isso que você mente, fica tranquila. Ele precisa tratar a ira dele, né? Ou o mundo vai dizer, todo mundo mente um pouquinho, né? Assim, com a vulgaridade, né? A Bíblia vai falar, né, uma série de premissas sobre, né, a forma como nós devemos nos portar, e a carne vai dizer, mas todo mundo usa. Ou você quer que a minha filha pareça uma velha? Né? Ela não está sendo vulgar, a nossa carne vai dizer isso. O diabo vai dizer, o problema não é você que está se vestindo de uma forma indecente. O problema é que o outro, né, que não consegue se controlar e tem desejos impróprios por você. Ou então o problema é que é a sua amiga que tem inveja, né? Ou o mundo vai dizer, meu corpo, minhas regras. E assim por diante para outras áreas também. Então, a consciência, ela vai estabelecer limites e ações para as nossas vidas. Ela é quem vai emitir os alertas para a qualidade moral daquilo que nós estamos pensando e aquilo que nós estamos fazendo. Mas a gente tem que compreender o seguinte, a consciência não age de forma independente. A consciência vai sempre agir em função de um sistema de crença. A consciência não é um juiz, a consciência é um guia. O nosso sistema de crença, a nossa cosmovisão bíblica, né, o nosso sistema de crença é a palavra de Deus.
Então, quanto mais encharcadas nós estamos da palavra de Deus, mais a consciência está alinhada para navegar os dilemas da vida e nos orientar. A consciência ela é como o Waze, né? Você está indo num caminho. O que acontece quando você muda? Recalculando. Ele quer te levar de volta para você chegar no alvo que foi estabelecido. A consciência ela nos impele a fazer, né, aquilo que nós acreditamos ser o certo. Né? Então, cheias da palavra de Deus, acreditamos que o certo é a palavra de Deus. A palavra grega para consciência aparece mais de 30 vezes no Novo Testamento, e ela sempre tem um significado de conscientização moral e espiritual diante de Deus. Então, a gente vê aí o autor de Hebreus que diz, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então, ele está dizendo o quê? Que os ritos e as cerimônias, né, ele estava falando para os judeus, então os ritos e as cerimônias do passado poderiam purificar as aparências, mas ele não conseguia limpar a consciência. Apenas pelo sangue de Cristo temos uma consciência purificada. As obras mortas seriam o nosso próprio esforço para fazer do nosso próprio jeito, para tentar manter uma consciência limpa. Isso não vai funcionar. Ou então, nós lemos em 1 Timóteo, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, naufragaram na fé. Essa palavra rejeitar, no verbo original, está dizendo que a recusa foi intencional. E a gente lê, aqueles que rejeitaram a boa consciência, naufragaram na fé. A consciência é para a alma o que a dor é para o corpo. A Camila falou na aula dela sobre a dor, que se você não sentisse dor, você se destruiria. Que uma vez anestesiado, seus nervos não respondem mais e você pode literalmente se destruir porque não sente nada. Então, da mesma forma, uma consciência anestesiada nos destrói. E o pecado silencia a consciência. Quero falar de 3 formas que nós conseguimos cauterizar, anestesiar ou silenciar a nossa consciência. Então, primeiro, consumir conteúdo incompatível com as Escrituras, né? Filmes, postagens, livros, músicas, notícias, tudo aquilo que exibe uma moralidade diferente da contida nas Escrituras. Por quê? Porque eu começo a formar um novo padrão na minha mente. Eu estou, pouco a pouco, enfraquecendo, demolindo o padrão santo e divino. Quando eu trago para a minha mente aquilo que é trevas, eu não consigo conter. Eu não consigo ver algo que eu não deveria estar vendo e dizer que você vai ficar só nessa área do meu cérebro. As trevas, elas vão ocupando cada vez mais espaço. E aí a gente tem o que Isaías diz, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, ou seja, o mal é chamado de bem, o mal é celebrado, o mal é normalizado, o mal é justificado. Ou o bem é chamado de mal, ou seja, aqueles que vivem em retidão são rejeitados ou criticados. Ah, não seja tão santinha assim, para de ser santinha, né? Que fazem das trevas luz, ou seja, falsas ideias ganham status de sabedoria. Fofocar faz bem para a saúde, meu corpo, minhas regras. E fazem do amargo doce e do doce amargo, ou seja, coisas destrutivas, que são amargas, começam a ser apresentadas como prazerosa ou inofensiva. Segundo, abafar o sentimento de culpa. Quando você abafa o sentimento de erro, de arrependimento, de culpa, né, você está cauterizando a sua consciência. Sabe aquela coisa? Não, na verdade não é que eu errei, eu estava cansada. Não, eu não errei, eu não sou tão ruim assim, tá? Para mim tem muita coisa que eu faço que é certa. É só essa parte que eu estou
que eu estou mentindo, que eu estou omitindo, que eu estou sendo grosseira, que eu estou sendo irada, que eu estou escondendo a questão financeira do meu marido, ou que eu estou gastando mais do que eu devo, ou que eu estou vendo coisas na internet que eu não deveria, que eu estou tendo imaginações sexuais que eu não deveria. Os nossos inimigos, que são carne, mundo e diabo, eles vão dizer que nós somos bem-intencionadas e que sentimento de culpa faz mal para nós. E se você errou, os outros também erram. O salmista vai dizer: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Quando nós abafamos os nossos erros, nós não estamos nos aproximando do Senhor. E aí a gente vai ver em Tito, está escrito: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Ou seja, quem tem a mente, a consciência corrompida, vê o mal até nas coisas boas. Isto é, a consciência fica insensível para enxergar o bem. A culpa não é mais resolvida, o erro não é mais resolvido, mas ela deforma o discernimento. É por isso que muitas vezes a gente começa a ficar tão longe do padrão que verdadeiramente a gente não enxerga mais o nosso erro. A nossa mente já ficou deformada. O resultado final é endurecimento do coração, hipocrisia. E, por fim, repetição do pecado. Então, 3 formas de cauterizar a consciência: consumindo conteúdo incompatível, abafando o sentimento de erro, ou então repetição do pecado. E nós somos realmente pessoas que fazem isso, né? Nós repetimos um comportamento. E o cérebro fortalece as vias neurais associadas a toda ação de repetição. Isso chama potenciação de longo prazo. Por quê? Porque o cérebro busca eficiência. O cérebro prefere rotinas que consomem menos energia e reduzem a tomada de decisão, o tempo de tomada de decisão. Então, quando a gente começa a repetir um comportamento, a consciência está dizendo: é errado, eu estou repetindo, é errado, eu estou repetindo. Ela parou. E eu estou repetindo. E quando eu enfrento essa situação novamente, eu já acho que essa atitude inapropriada, ela é uma saída para lidar com essa situação. Se nós vivemos repetindo um pecado sem lutar contra ele, é porque nós estamos pensando nas coisas terrenas. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Né? Paulo está dando a ideia aí de cauterizado, queimado repetidas vezes, até perder a sensibilidade entre o certo e o errado, até que a consciência morra. Então, meninas, são essas as 3 formas de silenciar, de anular a nossa consciência. E como muitas vezes nós somos tolas e nós caímos, né, nisso. Como nós temos tratado os alertas emitidos pela nossa consciência? Será que há pecados que nós cometemos que nós nem nos arrependemos, ou atitudes que a Bíblia chama de pecado, mas que nós estamos classificando como não pecado? Ou hábitos em nossa vida que racionalmente nós sabemos que são pecados, mas nós nem sentimos mais o peso. Estamos mais preocupadas com a consequência do pecado, então a gente arruma um jeito de esconder, do que com as causas do pecado. Há coisas que devemos nos arrepender em nossas vidas. Naquele avião tinha um radar que estava dizendo: suba, suba, você vai cair, mude de rota. Como nós estamos tratando o nosso GPS? Ele está apitando, nós estamos ignorando? Será que ele está apitando de acordo com a palavra de Deus, uma mente que está cheia da palavra de Deus? Nós devemos nos lembrar, nós somos chamadas para sermos mulheres maduras espiritualmente. E uma consciência cauterizada é inoperante. Uma consciência biblicamente inoperante é instrumento do diabo para avançar
a nossa independência em relação a Deus e em relação à sua palavra. Nós nos sabotamos quando cauterizamos e anestesiamos a nossa consciência. Segunda causa que eu quero abordar, o problema da inconsistência. Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele, está escrito em Provérbios. Nós não somos o que a boca fala ou declara, mas nós somos o que nós pensamos. E isso é revelado nas nossas ações. O verdadeiro caráter de alguém está naquilo que ela pensa, naquilo que ela deseja e naquilo que ela planeja. E aquilo que nós cremos vai moldar como agimos. O J.C. Ryle vai dizer que ele pensa que nada afeta mais a segurança do crente em Cristo do que uma conduta incoerente. Uma conduta incoerente diminui a fé. Um tom hesitante, um descuido em manter elevado padrão de santidade e de vida espiritual compõe uma infalível receita para fazer o jardim da nossa alma entrar em sequidão. Uma conduta incoerente não adianta, comunica que ou nós não confiamos na informação que foi dada, então nós não confiamos no que a palavra de Deus está falando, ou nós não aceitamos. Não tem outra possibilidade. A incoerência, ela mina a nossa fé. E para a gente olhar para essa causa da incoerência, da inconsistência, queria que a gente estivesse olhando para o trecho de 1 Samuel, a gente não vai ler tudo, mas está lá entre os versículos 1 e 33 do capítulo 15, que é aquele trecho que conta quando Samuel deu a ordem a Saul para acabar com os amalequitas, né? É uma passagem bem conhecida por nós. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. Ouve, pois, a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver. Não lhe perdoes. Matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. E Saul, né, mais para frente a gente lê, e o povo pouparam a Agag, que era o rei, e ao melhor das ovelhas e das vacas. Porém, toda coisa vil e desprezível ele destruiu totalmente. Aí Samuel vai ao encontro de Saul, já sabendo que Saul não tinha feito o que Deus ordenara, porque Deus revelou isso para Samuel. E Samuel diz: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Pois veio Samuel a Saul e ele disse: bendito sejas tu, Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Saul falou: eu cumpri a palavra do Senhor. Então Samuel perguntou: o que é esse barulho de ovelha que eu estou ouvindo? Né? E Saul respondeu: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas. Então disse Samuel a Saul: enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? E então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Ele faz errado, ele fala que ele fez certo. Samuel aponta: você fez errado, ele fala de novo que ele fez certo. Às vezes parece a gente. Deus fala, não faz, a gente faz. Não, é que eu não fiz, eu fiz, é que eu não fiz, é que eu fiz um pouquinho, mas é só um pouquinho que eu não fiz o que o Senhor pediu.
E aí Samuel pede para que tragam Agag, e a Bíblia fala que Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Às vezes, quando a gente lê esse trecho que Samuel despedaçou o rei, a gente acha até que é meio exagerado, né? Mas a verdade é, quando Deus fala, o que Deus fala é uma ordem. A nossa opinião, ela não vale. Samuel era alguém determinado a cumprir 100% o que Deus falava. E os amalequitas, meninas, são uma ilustração em como nós não devemos lidar com o pecado. Saul não poupou apenas o rei, como ele disse, mais uma mentira. Ele poupou parte do povo que fugiu. Como nós sabemos disso? Porque os amalequitas deveriam ter sido completamente destruídos, e mais para frente, em alguns livros, eles aparecem novamente na Bíblia. Eles aparecem em Crônicas, aparecem no próprio livro de Samuel, eles aparecem no livro de Esther. Como eles não foram eliminados totalmente, eles voltaram a assombrar o povo de Deus. Se o pecado não é eliminado totalmente, ele continua a saquear os nossos corações e a minar a nossa vida espiritual. Quais são os hábitos que estão tão profundamente arraigados em nossas vidas, que a gente deixa lá, porque a gente não elimina por completo. A gente matou todo mundo, mas a gente deixou só o rei. A gente se livrou daquele pecado quase por completo, mas a gente deixou só um pedacinho daquele pecado. Quais são os agagues do nosso coração? Paulo vai dizer em Colossenses: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, ou seja, toda forma sexual fora dos padrões de Deus, impureza, ou seja, pensamentos, ações sujas ou distorcidas, paixão e desejos maus, desejos descontrolados, impulsivos, inclui intenções perversas, egoísmo, inveja, ganância. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Paulo está exortando nós cristãos, esse capítulo inteiro, capítulo 3, é para nós cristãos, é para o viver santo, né? E ele contrasta o que era uma vida antes dominada pelo pecado e como agora deve ser a coerência de uma vida dominada pelo Espírito, né? E mais para frente, depois desse versículo, no versículo 8, ele vai dizer: livre-se de toda ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes, mentiras. Nós nos sabotamos quando sabemos dessas coisas e não abandonamos essas coisas ou não estamos lutando contra essas coisas. Eu ouvi o sinal, eu vou só terminar essa parte. E veja como é sutil. Não sei se todas vocês estavam aqui na aula da Camila, mas a Camila fez um teste ao vivo, online, em que ela colocou diversas situações da vida, e para cada situação da vida, tinham 4 opções de resposta. E a gente aqui fez a escolha de como a gente estava agindo, não do que a gente achava que era certo ou errado. Dessas 4 respostas que a Camila colocou, uma era a resposta bíblica. Uma correspondia à atitude que nós, todas aqui, devemos ter. As outras 3 eram diferentes níveis de desobediência, desde uma desobediência total até desobediências intermediárias. E aí, eis o resultado. Então, a gente tem aqui a realidade enfrentada em rosa e a porcentagem de nós, mulheres crentes salvas pelo Senhor, que estão estudando a Bíblia, que estão na escola bíblia, que não estão tratando este tema biblicamente. Então, por exemplo, lá na pergunta que tinha sobre um relacionamento que está marcado por desconforto crescente, quase 80% de nós está agindo de uma forma antibíblica. 8 a cada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Só aqui a Patrícia e a Jaque que estão agindo certo. O resto aqui dessa fila está tudo agindo errado. Vida financeira descontrolada. 43% não estão tratando biblicamente. Vida espiritual fria e estagnada. Ou seja, você sabe que a sua vida espiritual não está bem.
Uma lá das respostas era assim: finjo que está tudo bem. Meninas, então esse quadro fala de falta de perdão. Nós somos o povo do perdão. Nós recebemos o perdão. 70% de nós, 7 em cada 10. E a gente sabe que não é assim que se mede, mas é para a gente ter realmente a noção. Tem situações na vida que não está tratando biblicamente. Então, se sabemos o que é certo, por que não fazemos? Tiago vai dizer: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, seu próprio desejo. Depois o desejo, havendo concebido, dá luz ao pecado. O pecado, sendo consumado, gera morte. Meninas, esse é um quadro, eu também respondi. Isso nos representa, esse é um quadro ruim. Esse é um diagnóstico da nossa vida espiritual. Ignorar os pequenos atos de desobediência e assumir que pode-se conviver bem com eles é incoerência entre o que se sabe e o que se vive. E isso é autossabotagem. Quais são os agagues da nossa vida, né? As vossas iniquidades deviam essas coisas, os vossos pecados afastam de vós o bem. Enquanto se diz, hoje, se ouvir a voz, não endureçam o vosso coração, como na provocação. É duro encarar a realidade. Mas quando nós olhamos para esse quadro, que foi preenchido por nós vemos que isso é obediência parcial. E obediência parcial é desobediência. E obediência parcial é um engano. Nós queremos estar na rota do Senhor. Pequenas concessões nos tiram da rota. Quando eu falei lá que o piloto desligou o sistema automático e ele mesmo virou para alinhar o avião com a pista, ele acabou fazendo esse alinhamento 5 graus antes. Então, ele não alinhou. Um desvio de 5 graus, que parece pequeno, né, numa linha reta, para cada quilômetro você se afasta 87 metros. Depois de 100 quilômetros, você está quase 9 quilômetros do alvo pretendido. Nós estamos caminhando, queremos honrar o Senhor. Cada grau que a gente coloca, a gente está indo para lá. A gente não está indo para cá. Não podemos viver com o coração dividido entre Deus e o mundo. Eu entendo que muitas dessas situações que nos levaram a dar essas respostas representam desafios reais, dificuldades. O bem que queremos fazer, não fazemos. O mal que não queremos fazer, fazemos. É o pecado que habita em nós. Mas eu queria lembrá-las que os desafios que nos permeiam nos dias comuns da nossa vida, eles vêm acompanhados da graça, né? Nós não iremos participar dos planos de Deus do nosso jeito, mas se entregarmos as nossas preferências, opiniões, perspectivas e nos rendermos ao Senhor, nós encontraremos o favor do Senhor. Nós precisamos reconhecer nossas fraquezas, nosso egoísmo, nossa cegueira, nossa falta de desejo de agradar a Deus, porque são hábitos que nos destroem. E a obediência só fará sentido se olharmos para a glória. Então, nós nos sabotamos quando há incoerência no viver. Obediência parcial é desobediência. Vamos parar agora rapidinho, 10 minutinhos, e depois nós voltamos. Então, eu falei de 2 das 3 causas, né? A primeira, o problema da consciência, o segundo, o problema da incoerência, e agora nós vamos para o terceiro. Terceira causa de autossabotagem, o problema do nanismo espiritual. O Charles Swindoll vai falar: pergunte-se a si mesmo, quem está recebendo a glória deste ministério? Veja bem, se fizermos o ministério do nosso jeito, não será para a glória dele, porque nossos caminhos não são os seus caminhos. A versão adaptada para as nossas vidas seria: pergunte a si mesmo quem está recebendo a glória da minha vida.
Se fizermos na nossa vida do nosso jeito, não será para a glória do Senhor, porque os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. E quais são os caminhos do Senhor, né? Paulo fala em 1 Coríntios que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, né? E existe aquele versículo que conhecemos que diz que quer comais, quer bebais, fazer tudo como se fosse para o Senhor. E essa verdade ela é imperiosa para a nossa vida. Quando ela está diante de nós, fazer tudo para o Senhor, viver para a glória do Senhor, e a gente olha para quem nós somos e as nossas imperfeições e falta de capacidade, nós realmente enxergamos que do nosso jeito, com as nossas rotas, vão ser sempre rotas de fuga, né? O crescimento espiritual não acontece ao acaso. O crescimento espiritual não vem com o passar do tempo, não vem com o amealhar de experiências, né? A Bíblia vai nos dizer que nós somos geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de proclamar aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E ele também vai dizer que nós precisamos, como bebês, desejar o leite espiritual para crescer, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, crescer espiritualmente não está relacionado com a nossa posição, somos nação santa, posicionalmente somos santos diante do Senhor, não está relacionado com tanto que se conhece da Bíblia, não está relacionado com a quantidade de atividades e ministérios que você serve. Se fosse isso, Paulo não teria escrito, né, dizendo aos fariseus que reconhece que eles têm zelo, mas que falta entendimento. Então, nós precisamos crescer. E quem disse que nós precisamos crescer? E por que o nanismo espiritual, não crescer espiritualmente, é uma autossabotagem? Bom, o Senhor diz que nós temos que crescer. Está escrito aí. Amados, temos tais promessas, aperfeiçoando, né, purifiquemo-nos de toda imundície, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ou então, antes crescei na graça e no conhecimento. Ou então, finalmente, irmãos, rogamos e exortamos o Senhor, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Aperfeiçoar, crescer e progredir são palavras que apontam para algo que não está completo. Há coisas a serem incorporadas. E essas palavras são usadas como um imperativo daquilo que nós todas, independente da nossa idade, independente da nossa fase, independente daquilo que a gente conhece da Bíblia, devemos buscar. O crescimento espiritual, ele é o resultado da ação de Deus como consequência de escolhas, de esforço e de resiliência da nossa parte. Né? Nós somos exortadas em vários lugares, no Novo Testamento especificamente, a crescer no pleno conhecimento, a seguir a verdade, a aumentar mais e mais o nosso pleno conhecimento. E é interessante, nós que somos mães, a gente sabe que quando o bebê nasce, você leva, né, continuamente ao pediatra e você começa a medir a curva de crescimento. E você sabe que se ele não está crescendo de acordo com aquela curva, né, na mesma taxa, há um problema. Uma criança que não cresce, ela está com algum problema. Quando nós não crescemos, nós estamos com algum problema. E se há algo a buscar, né, nós temos buscado. E essa é uma pergunta que, de um lado, ela é difícil de responder, porque você pode parar e falar, eu tenho buscado a Deus, eu tenho desejo de honrá-lo, eu venho à igreja, eu tenho coinonia, eu faço discipulado, né, até que leio a Bíblia, né? Será que eu estou crescendo espiritualmente? A resposta a essa pergunta ela tem que ser objetiva. Ela precisa de evidências, não é uma sensação. Não é que nem quando você quer emagrecer, que você fala, acho que eu emagreci. Você olha no espelho, ou então você pisa na balança.
Hoje emagreci 1 quilo. Não, hoje eu engordei 500 gramas. Hoje eu busquei a Deus, hoje eu cresci espiritualmente. Não, hoje eu não cresci espiritualmente. Não é assim. A gente tem que olhar para um panorama da nossa vida, a gente tem que olhar para tendência, né? Como nós estamos caminhando. E nós podemos, de diversas formas, existem algumas marcas de crescimento espiritual, e posteriormente eu vou falar sobre isso, mas agora, em relação à autossabotagem, perguntas que são importantes e que nos ajudam a avaliar se nós temos crescido espiritualmente. Estamos pecando menos? Estamos eliminando hábitos pecaminosos que outrora faziam parte de quem a gente era e agora não mais? Estamos crescendo na convicção de quão pecadoras somos? Esses dias uma pessoa falou para mim, ela estava fazendo o guia de confissão, ela falou para mim, esse guia de confissão é terrível. Você começa a fazer, e você quer fazer ele realmente bem feito, você começa a descobrir tanto pecado na sua vida que você não tinha a menor ideia que você tinha. E estamos endereçando esses pecados que nós vamos vendo nas nossas vidas de forma bíblica, né? E outras perguntas. O crescimento espiritual, ele não é por osmose. O crente marcado por estagnação, que, segundo as aparências, ele continua sendo a mesma pessoa, com as mesmas falas, com as mesmas fraquezas, com os mesmos pecados, com as mesmas debilidades, não é o crente que vai se alegrar com as riquezas espirituais. Não é o crente que vai se fartar na presença de Deus. Não é o crente que vai exercer uma boa influência. Não é o crente que vai frutificar. É Jesus quem falou, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, né? Quando Deus nos alcançou, ele tinha um propósito. E esse propósito representa um padrão altíssimo, que é reproduzir em nós a imagem do nosso Senhor Jesus. Os meses vão passando, os anos vão passando, e a gente não pode aceitar uma vida marcada por estagnação espiritual. A falta de crescimento espiritual é mais uma causa de autossabotagem. E nós não podemos nos enganar, porque não existe estado neutro. Não, eu cresci até aqui, agora eu vou ficar parada aqui um pouco. Ou você está se aproximando do Senhor, tendo mais prazer na presença de Deus, desejando mais as coisas espirituais. Ou você está se afastando do Senhor, né? Ou você está se aprofundando no conhecimento e tendo seu caráter forjado, andando no Espírito, ou você está se afastando da verdade, vestindo novamente o quê? As vestes de imundícia e vivendo uma vida carnal. Quem somos nós nesse processo? Onde nós estamos? Onde nós vamos chegar com a forma que nós temos agido e tratado a nossa vida? Nós nos sabotamos quando não crescemos espiritualmente. Então, nós falamos aqui de 3 causas de autossabotagem. Problema da nossa consciência, lembra o exemplo do avião? Falamos do problema da incoerência, da inconsistência. Lembremos-nos do exemplo de Saul. E agora nós nos sabotamos quando não crescemos espiritualmente. E agora, né? Como que a gente pode lidar com essas realidades que permeiam a nossa vida? Eu quero falar sobre uma verdade, um antídoto e a batalha. Então,
a verdade é que a nossa nova identidade em Cristo não remove a suscetibilidade ao pecado. Paulo vai dizer, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Se Paulo reconhece que está em processo de crescimento, sendo aperfeiçoado, quem dirá nós? Mas é verdade, nós somos assediadas por tentações constantemente. E é importante a gente entender o que é o pecado. O pecado é o menor desvio interno ou externo da vontade e caráter revelado por Deus. Então, alia-se a isso qualquer desvio, a nossa propensão para enganar, a nossa propensão para justificar baixo padrão de santidade e vida cristã, práticas duvidosas se olhadas pelo crivo da palavra de Deus, sempre suavizadas com boas justificativas e fechando os olhos para as doenças da nossa alma. Podemos nos perguntar, é realmente possível vencer a tentação? Como podemos ser triunfantes com Satanás, o mundo, essa nossa própria carne que deseja tantas vezes o contrário do que o Senhor fala? Está escrito, não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima daquilo que nós podemos suportar. E antes, com a tentação, Ele também nos dará o escape. Meninas, nenhuma tentação pode ser tão avassaladora a ponto de nos deixar impotentes. Satanás não é tão poderoso, os demônios não são tão eficazes, a conspiração maligna não é tão astutamente arquitetada, a carne não é tão fraca, a ponto de nos deixar impotentes para sermos vítimas de tentação. Por quê? Porque o que caracteriza agora a nossa vida é uma vida na luz, uma vida levada pelo Espírito. O Senhor nos libertou do domínio do pecado. Nós temos a presença do Espírito Santo. Nós podemos viver e ter um modo de pensar que não gira mais em torno da carne. Nós podemos passar a viver de modo que os nossos interesses não são meramente temporais, mas antes ter um modo de pensar que é norteado e é dirigido pela palavra de Deus, pela presença do Senhor, pelas riquezas espirituais. É verdade que nós temos a inclinação para viver as circunstâncias difíceis que envolvem as nossas vidas. E muitas vezes, eu sei, nós usamos as nossas experiências como um parâmetro para a nossa caminhada. Mas isso é ruim, porque nós ficamos prisioneiras de percepções enganosas, de ansiedade, de preocupações com o amanhã, de projeções e sentimentos equivocados. Nós não podemos nos agarrar nessas coisas. Nós temos que nos agarrar que a diferença entre o nosso antigo eu e o nosso novo eu não é que nós nos tornamos incapazes de pecar, mas que agora nós somos capacitadas pelo Espírito Santo a praticar a verdadeira justiça de Deus, que é concedida pelo Senhor. A Bíblia fala que, corroboradas com a força da glória de Deus, nós podemos ter intimidade com o Senhor e viver para a sua glória. E é maravilhoso quando nós lemos, pois nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Em Cristo, nossas vidas têm propósito. Um antídoto. Nós, se quisermos andar por fé e não por vista, nós sabemos, nós temos que assumir novos compromissos com o Senhor. Nós não podemos olhar aquele quadro da aula da Camila e achar que a gente vai sair por essa porta e continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e que está tudo bem. Nós precisamos abandonar o que nos atrapalha na nossa jornada.
nós precisamos enxergar novas abordagens para algumas áreas das nossas vidas que não estão em linha com o Senhor e verdadeiramente dependermos do Senhor. Nós precisamos o quê? Crescer na graça e no conhecimento. Para esses exemplos, essas causas de autossabotagem que eu falei nessa aula, e para todos os demais temas abordados nas aulas anteriores, que representam rotas de fuga, para todas elas, há um antídoto. A busca por uma vida de santidade. A busca pela santificação. E nós não podemos confundir santificação com justificação. Às vezes a gente confunde essas duas coisas. Justificação e santificação são coisas diferentes. Ambas procedem da graça de Deus. Ambas fazem parte da obra redentora do Senhor. Ambas começam ao mesmo tempo. Quando nós somos salvas, né, os dois processos começam ao mesmo tempo. Mas a justificação, o que é? A justificação é quando o Senhor nos declara justas. As nossas obras não desempenham nenhum papel. É o sangue de Cristo. É o Senhor. Ele morreu por nós. E essa obra é uma obra terminada. É uma obra completa. Não existe ser mais justificada. Pela graça do Senhor, todas nós aqui somos justificadas. Já a santificação, lembrei daquela música, não vou cantar. Justificado eu fui, santificado serei, não é isso? Glorificado serei, mas a minha versão santificado serei. A santificação é o desenvolver progressivo e as nossas obras revestem-se de importância, uma vez que Deus ordena que nos esforcemos, né? A santificação está relacionada à nossa renovação moral. É por isso que a santificação, ela admite crescimento e grau de intensidade. Porque essa é a vontade de Deus. Não, errei a coisa. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, como crescer em santificação? Veja, santidade, santificação, como crescer em santificação é um tema que dá para ser abordado mais do que numa aula inteira. A gente pode ter um curso só sobre isso. Então, trago aqui só algumas coisas para a gente pensar à luz de tudo isso que nós temos conversado, das rotas de fuga e da autossabotagem. Como crescer em santidade? Diligência no uso dos meios particulares da graça. Então, confissão, oração, leitura pessoal. Gente, é uma comunhão regular é todo dia, né? Eu não vou perguntar aqui como anda a leitura bíblica de cada uma, porque cada uma sabe de si. Mas nós não podemos ser crentes que vão caminhando com o Senhor e se contentam em ler Salmos, Provérbios, Colossenses, Filipenses, Mateus. A gente tem que ler a Bíblia inteira. A gente tem que conhecer e ler de Gênesis a Apocalipse. A gente tem que ler grandes porções. Não vamos acreditar nessa falácia de que 3 minutinhos de Bíblia vai mudar muita coisa. Não vai mudar. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que a espada. Quando nós estamos, lembra, cheias da palavra de Deus, você vai ter uma consciência que apita. Quando você está cheia da palavra de Deus, você está com a sua capacidade de discernir melhor para evitar as inconsistências. Você tem segurança em Deus, porque você conhece melhor, você está mais próxima de Deus. Zelo pelos meios públicos da graça, né? O que são os meios públicos da graça? É o culto, é a igreja, é a comunhão com os irmãos, a ceia, né? Não podemos abandonar essas coisas. Devemos estar firmes nessas práticas. Vigilância acerca da nossa conduta nas pequenas questões da vida diária. É interessante porque o Jordan Peterson, quem não conhece, ele é um autor muito famoso, ele é um psicólogo canadense e ele tem um livro que chama 12 Regras para se Viver, é muito interessante.
E ele diz que, na experiência dele de consultório, ele entende que nos casamentos são os pequenos hábitos que acontecem diariamente ou com frequência que trazem as maiores frustrações, né? Por quê? Porque tudo aquilo que acontece pode ser pequeno, todo dia, ao longo dos anos, aquilo vai tomando uma proporção enorme. Só você imaginar, aquele sapato do marido que está no meio do quarto, todo santo dia, ele irrita. E quantas vezes, por causa desse sapato, nós não temos discussões homéricas, ou depois você dá uma resposta atravessada e grosseira, que não tem nada a ver com a conversa, mas é por causa do sapato que você está irritada, né? Da mesma forma, nós podemos aplicar esse raciocínio para os pequenos pecados da nossa vida. Nossa, mas eu sou tão fiel ao meu marido. Glória a Deus. Mas se você mente 2 vezes por semana, o ano tem 52 semanas, 52 vezes 2, 104. Vezes 10 anos, 1.040. Vezes 20 anos, 2.080. Em 20 anos você mentiu 2.080 vezes. Legal que você, né, é fiel, graças a Deus ao seu marido, mas e a mentira, né? E a ira, e a grossura, né? E o engano, e a luxúria. Quais são as marcas da nossa vida diária? O uso do tempo, o cumprimento da palavra. Também gostaria de falar, e isso J.C. Ryle fala no livro dele de Santidade, sobre a cautela com amizades que formamos. E essa frase é dele. Talvez nada afete o caráter de alguém tanto quanto as pessoas com quem anda. Cuidado. E, gente, isso tem um preço. Porque isso custa a nossa disposição de abandonar hábitos. Isso custa o nosso amor ao lazer. Não apenas ao lazer, porque você deixa de fazer algumas coisas, ou para estudar mais e fazer. Porque você tem que estar sempre atenta, sempre alerta. Você vai numa festa, você tem que estar alerta. Opa, a rodinha dos escarnecedores. Opa, isso aqui eu não vou participar, né? É por isso que em Provérbios nós lemos que o preguiçoso nada tem e a alma do diligente se farta, porque a gente tem que ser diligente. Não podemos alimentar um coração que fica satisfeito com pouca coisa. Um pouco de mudança, um pouco de crescimento, um pouco de maturidade. Nós não queremos ser mulheres imaturas levadas pelo vento. Por isso devemos clamar ao Senhor por disposição para buscarmos mais a Ele. Levantarmos mais cedo, dormirmos mais tarde, meditarmos mais, lermos mais, orarmos mais. Falar para o Senhor, Senhor, eu não tenho a menor vontade de ler a Bíblia. Me ajuda, né? Não podemos estar contentes, meninas, com as migalhas de uma vida espiritual superficial quando há um banquete na presença de Deus. E eu quero mencionar 2 condições que devem acompanhar essa busca pela santidade, pela maturidade espiritual. Primeiro, envolve preferir o reino acima de tudo. Pode ser nas atividades mundanas, tudo você submete ao Senhor. A boa vida, vai dizer Paul Tripp, é encontrada quando você sente mais alegria em servir a Deus do que a você. Eu sirvo a Deus lavando um banheiro. Eu sirvo a Deus mexendo na planilha. Eu sirvo a Deus trocando a fralda do meu filho. Eu sirvo a Deus ajudando uma pessoa. Eu sirvo a Deus no meu trabalho, né? Eu sirvo a Deus atendendo os pacientes. Eu sirvo a Deus dando aula no colégio, né? E segundo, envolve contentamento. Contentamento com as condições que nos envolvem. Contentamento com o que o Senhor nos dá e com o que o Senhor não nos dá. Eu espero que, arraigadas e alicerçadas nessas verdades, todas nós possamos buscar o crescimento espiritual, almejando uma vida de santidade, para que a nossa fé possa crescer. E a batalha, então falamos, né, de uma verdade, de um antídoto e de uma batalha. Na Era do Bronze, uma das civilizações mais antigas era a civilização minoica, que habitava na ilha de Creta. Ela era a maior potência do mar Egeu
e uma cultura voltadas para artes, para o comércio, e eles tinham uma confiança muito grande na posição geográfica que possuíam, porque era uma ilha. Era fácil você ver os inimigos chegando, por isso eles não tinham fortificações e militarmente eles estavam vulneráveis. Quando eles foram atacados, ainda que eles fossem altamente sofisticados para a época, muitas pessoas, estudiosos, dizem, né, que eles foram a primeira civilização europeia verdadeiramente avançada, eles não estavam preparados para um confronto. E eles foram surpreendidos pelos micênicos e acabaram. Ninguém gosta de guerra. A guerra produz perdas, destruição, medo, angústia. E justamente porque ninguém gosta de guerra, nós não podemos ser como a civilização minoica. Nós temos que estar preparadas para a guerra. O pior equívoco é subestimar o inimigo. Nós estamos em uma guerra. É por isso que as Escrituras dizem: combata o bom combate da fé. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Se não tem espada, vende a sua capa, compre uma. Vigiai, estar firme, portai-se varonilmente, fortalecei-vos. Dou-lhes essa instrução, para que, seguindo-as, vocês combatam o bom combate. A guerra espiritual, meninas, é uma realidade imposta. Nós precisamos combater. O crente é um soldado. Se você acha, eu não quero, não sou, não, eu não estou nessa guerra. Você está na guerra e você não sabe só que você está lutando do lado do inimigo, né? Nós precisamos internalizar que, se ignoramos essa realidade, nós vamos perder a batalha. A autossabotagem, a gente viu, é autodestruição. Não podemos permanecer neutras ou com uma inatividade calculada. Não vou me expor, vou cuidar aqui. Ou um desejo secreto de ser aceita pelo mundo, ou também de não querer ser considerada uma crentona muito obstinada e extremista. Só esses pensamentos que nós eventualmente podemos ter já são adversários espirituais que nos assediam. E nada disso funciona para o bom soldado de Cristo. Enquanto pudermos respirar, estamos em território inimigo. Vivemos no império das trevas. Lutamos contra o mundo, o diabo e a carne, que agem silenciosamente ou não, mas é uma campanha para destruir a nossa alma. O cristianismo é um combate de fé. Caminhando para o fim, na ilha de Creta, o rei da civilização minoica morava num palácio chamado Palácio de Knossos. E é lá que surge o mito do Minotauro, por conta de um labirinto que, de fato, foi construído neste palácio a mando do rei. E na mitologia grega, o Minotauro, Creta, né, fica na Grécia, o Minotauro era um monstro, metade homem, metade touro, e era um monstro preso nesse labirinto. E o labirinto tinha muitas rotas, mas apenas uma saída. E uma vez lá dentro, de acordo com a mitologia, qualquer pessoa que entrasse, mais cedo ou mais tarde, ia cair na garra do Minotauro e ia ser devorado pelo monstro. Teseu é, na mitologia grega, quem vence o Minotauro. Como que ele faz? Ele pega um fio, que é um novelo de lã, ele prende na saída do labirinto, prende a sua cintura, e para que dessa forma ele não perca o caminho de volta. E ele entra, né, no labirinto, encontra o Minotauro, mata o Minotauro e ele percorre o caminho de volta para sair da prisão e voltar para a vida. Nós estamos estudando rotas de fuga e nenhuma dessas rotas dá acesso à vida. Todas essas rotas são labirintos, que é uma prisão, como a prisão, o labirinto do Minotauro. Nos confunde, nos faz perder a consciência de quem Deus é, nos faz perder a consciência da realidade espiritual, nos afasta do Senhor. O nosso novelo de lã para sair do labirinto é a palavra de Deus. Permanecer no labirinto, escolhendo essas rotas de fugas, a gente permanece no labirinto. É estar sujeita ao inimigo,
que, segundo a Bíblia, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Concluindo a minha aula, eu queria falar, que o pecado mancha a alma, nós sabemos disso, mas nós devemos olhar isso com mais sobriedade, firmeza e seriedade. O pecado, ele escurece a mente. O pecado nos torna piores do que animais, porque animais não pecam. O pecado contamina, mancha, polui. Todo pecado é grosseiro. Todo pecado é repugnante aos olhos de Deus. A Escritura chama o pecado de imundície e compara ao vômito os pecadores que voltam e lambem. Ou, em outra passagem, o pecado é chamado de lama e os pecadores são os porcos que chafurdam na lama. O pecado também é comparado, e para mim esse é o pior, a um cadáver em putrefação. E os pecadores são os túmulos que contêm o fedor e a imundície. Essas aulas são um convite para todas nós. Não olharmos essas rotas de fuga como simplesmente, meramente, uma fraqueza pequena, uma pequena falha, um pequeno desvio. É um antagonismo contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. A proposta de desfrutarmos da nossa opinião, da nossa perspectiva, representa desfrutar da carne e sempre vai nos levar para longe do que o Senhor tem para nós. Existe um cúmplice dentro de nós que está em sintonia com o diabo e com o que o mundo propõe. Agora, nós podemos terminar essa aula com muita alegria, porque está escrito quem somos nós agora. Fomos crucificadas com Cristo. Assim, já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. A vida que agora vivemos no corpo, vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Essa é a nossa nova condição, E que estabelece um novo alvo, ser como o Senhor. Esse é um chamado à obediência. Nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos errar, nós vamos falhar, mas por trás das rotas de fuga, há um coração que está enxergando que um desvio, aquilo que Deus fala, é uma possibilidade. É por isso que a rota de fuga se torna uma possibilidade. A verdadeira santificação, a verdadeira maturidade espiritual, ela vai nos ajudar a enfrentar os desafios, os pecados que vão continuar vindo e vamos continuar pecando. Mas a maneira de Deus, vamos continuar pecando? Vamos, mas vamos lutar contra esse pecado. Eu gosto muito daquele trecho em que Moisés tem um encontro com o Senhor, e eu termino com isso. Porque ele pede para ver a Deus e aí tem lá o trovão, Deus não está no trovão, passa, etc. É tão bonito. E aí, uma hora, Deus fala com Moisés e ele diz assim, que ele é o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Êxodo 34. Esse é o nosso Senhor, meninas. Sim, temos escolhido caminhos errados, Ele é misericordioso. Sim, temos usado algumas rotas de fuga como padrão nas nossas vidas. Há sempre tempo de voltar os nossos passos para o Senhor. É sempre tempo de voltar os nossos passos para o Senhor e se aprofundar nas delícias e nas maravilhas que o Senhor proporciona para aqueles que vivem em temor e tremor diante dEle. Amém? Eu vou orar. Senhor, nós te agradecemos porque realmente a Tua palavra é luz para o nosso caminho.
porque a Tua palavra ilumina os corações da nossa alma. Pai, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe onde temos pecado, o Senhor sabe onde temos errado, o Senhor conhece as inconsistências e aquilo que temos negligenciado. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós queremos ser mulheres que vivem para glorificar o Senhor. Queremos realmente que as nossas vidas possam subir como um bom perfume de Cristo à Tua presença. Vem nos ajudar, vem nos transformar, dar ao Senhor novas disposições para Te buscar de novas maneiras, Te buscar mais, abandonar pecados e mudar as rotas de nossa vida. Queremos ser mulheres frutíferas e úteis para o reino e realmente cumprindo os propósitos que o Senhor determinou para nossas vidas a cada tempo, Senhor. Vem nos ajudar, vem nos transformar. Nós nos rendemos aos Teus pés, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Nós também declaramos, Pai, que Te amamos, Senhor. E é esse amor que nos consome, Senhor. É esse amor que queremos provar mais, Senhor. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém.